Oi pessoal, eu sou a Camila, eu sou a mãe da Sara e da Alice, sou educadora cristã e neuropsicopedagoga e aqui neste canal nós falamos sobre educação cristã e neurociências. Tem um trecho da Bíblia que nós gostamos muito de falar aos pais, que está no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando ela envelhecer não se desviará dele. Muita gente lê esse trecho e acha que é uma promessa, quando na verdade ele é um conselho, porque nós sabemos que existem muitos pais cristãos que ensinaram valores corretos para os seus filhos, mas que mesmo assim a criança, quando se tornou adolescente ou adulto, ela resolveu seguir outros caminhos que não eram os caminhos do Senhor. Precisa entender que quando um jovem, um adolescente, um adulto, ela segue outros caminhos que não são os caminhos do Senhor, não é culpa dos pais, porque talvez aqueles pais até se esforçaram em dar à criança o alimento espiritual, mas cada um de nós tem um livre-arbítrio. Então, se aquela criança recebeu a palavra do Senhor, mas mesmo assim negligenciou aquele caminho que ensinaram, a gente sabe que essa pessoa está fazendo uma escolha, né? Mas a gente quer falar aqui sobre este versículo, a primeira parte dele, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Essa palavra ensina, que é a primeira palavra que aparece no versículo, ela vem do hebraico e originalmente ela quer dizer colocar algo na boca. Então veja que interessante, eu já falei aqui em outros vídeos que colocar algo na boca está ligado à nutrição. Então nós estamos falando da nutrição espiritual dessa criança. Então, trazendo esses aspectos para a vida espiritual da criança, nós primeiro precisamos garantir o apetite espiritual da criança. Então vamos pensar no nosso corpo. O que mata o nosso apetite? O que tira o nosso apetite? Muitas vezes a gente está com bastante fome e vai lá e come um pedacinho de chocolate ou come algo que seja de rápido preparo, que já está pronto, já está na mão, come um biscoito, come um salgadinho, algo que é rápido e que é fácil para matar a nossa fome. Só que isso não alimenta a gente de verdade. Aquilo ali só disfarça, é um fast food. E muitas vezes nós fazemos isso com as crianças. Elas não têm mais apetite espiritual porque elas estão empanturradas de fast food. A gente encheu tanto a mente deles com desenhos, com revistas e livros que não trazem nenhuma edificação para eles. Então isso vai tirando o apetite espiritual da criança, porque ela já está com a sua mente sobrecarregada de tantas coisas que ela não quer mais saber de ler a Bíblia, não quer saber de orar, não quer saber de fazer o devocional, porque ela realmente está empanturrada de fast food, de preparos rápidos que não lhe garantem a nutrição que elas precisam, que apenas estufa elas. Então, para a gente conseguir trazer uma boa nutrição para essas crianças, nós precisamos primeiramente selecionar os ingredientes. O que eu vou selecionar para nutrir a vida espiritual dessa criança? O que realmente vai trazer crescimento para a vida espiritual deles? Com certeza a gente sabe que o primeiro ingrediente que a gente precisa trazer para a vida das crianças é a leitura bíblica. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então precisamos inundar a mente das crianças com histórias bíblicas, com tudo aquilo que a Bíblia nos ensina sobre a vida. Então, quando nós introduzirmos a palavra do Senhor na vida das crianças, nós realmente estaremos nutrindo elas espiritualmente. Também temos a oração, o jejum, o louvor. Todos esses ingredientes devem fazer parte da vida espiritual da criança. Depois de selecionarmos os ingredientes, nós também precisamos fazer o preparo desses ingredientes, certo? Então esse preparo é o estudo, é a reflexão, é a meditação diante daquele louvor, diante daquela palavra, diante daquela oração.
é realmente você gastar tempo. Quando você vai para a cozinha e vai preparar um alimento, você não gasta tempo de preparo? Quando você vai vai cozinhar um ovo, você precisa ter o tempo de preparo. Então, esse tempo de preparo é essencial para a criança depois digerir bem este alimento. Então, se dedique realmente ao preparo, leia bons livros, se dedique à sua vida intelectual, à sua vida espiritual, para daí sim você conseguir alimentar bem os seus filhos espiritualmente. Após seguir esses 3 passos, garantir o apetite, selecionar os ingredientes e fazer o preparo do alimento, aí sim você vai oferecer a comida para a criança. E eu tenho certeza que este momento vai ser de crescimento espiritual, tanto para você quanto para o seu filho.